Cara, quem nunca fez uma POG Não é dev. não é dev, não tem experiência, nunca sofreu na vida, né? Ninguém chega a sênior sem ter feito uma bela POG. Toda empresa, você que tá ouvindo aí, sabe, tem aquele ativo, aquele software que o cara fala, cara, você vai mexer nisso mesmo? Tem certeza? Não, tá funcionando, mano. Só que eu já fiz isso, Conheço casos de pessoas que trabalham comigo que estão passando por esse problema. Nunca foi com ele. Não fui eu, porque eu nunca codei em PHP. Eu nunca faria uma gambiarra nessa, mas vamos lá. Até a minha época você configurava a configuração. Configurava a configuração é ótimo, né? Você configurava o comportamento da aplicação Java tudo baseado em XML. Demorava 3 dias só pra subir o servidor. Isso, é só pra fazer o upload do XML de 3 MB. Quando eu não corrompia, né? Você vai subir, deu pau de teste unitário, o coverage caiu. 79%, precisa estar em 80%. Cara, comenta o código. Comenta o código, sobe. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça que a gente chama de podcast. E hoje é dia da nossa série maravilhosa Update Semware, onde a gente fala sobre as gambiarras da vida, Fabinho. Gambiarras. Tem até um nome muito parecido com isso, né? Pois é. Podcast. Podcast tem a ver com gambiarra? Mas o POG... Podcast, sim. Muito bom. Muito bem. Hoje a gente está aqui para falar com o Bruno Lins, que é host, criador e apresentador. Host e apresentador é a mesma Host e apresentador. Tá vendo? E do POGcast. Tá fazendo aqui um collab hoje com a gente. Nós vamos falar aqui sobre as gambiarras da vida, a nossa trajetória aí. Vamos falar um pouco sério também sobre o que é gambiarra, o que é débito técnico. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre evolução de linguagem, vamos falar sobre JavaScript, vamos falar até sobre o Windows 98 hoje. Até COBOL saiu. Até COBOL vai saiu. Sair. Isso. Hoje a gente vai falar de tudo aqui. O Bruno, ele é Tech Lead na GoFlux, certo? Certo. Além de podcaster e apresentador do POGcast. Dá um oi pra galera, Brunão. Muito bom, obrigado pelo convite, né? Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite. Bom, já foi apresentado, sou Bruno Lins, tenho 26 aninhos aí. Uma criança. Uma criança. Um bebê. Bebê, Fábio. Amante de tecnologia, cara, conto desde os 15 anos aí, fazia freela com 15 anos já. Olha aí, cara. Comecei cedo. As crianças perdem rápido, né? Cara, até COBOL já mexi, velho. Olha só. Tá vendo? Vamos conversar Pais, bastante. Cuidem dos seus filhos. Não deixem virar desenvolvedor. Isso. Se você ama seu filho... Tenha consciência. Cuide da internet desse cara. Isso aí. Sou host no podcast, né? A gente tenta abordar bastante... A gente gosta de falar que a gente é bilíngue, né? A gente fala português e várias merda também. Né? Então, é bom, muito bom. Quando você falou isso, eu descobri que aqui a gente também é bilíngue. Bilíngue. Boa. Prazer, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Então, é isso aí. Show de bola. Obrigado por aceitar o convite aqui. Pra gente quebrar um pouco esse nosso clima chato de tecnologia. Porque tecnologia é um negócio chato, né? Fala disso todo dia. É chato. É muito foda, né? É verdade. Nós temos que dar uma quebrada e rir um pouco das nossas próprias desgraças, né? E eu quero aproveitar esse momento aqui de descontração para apresentar para vocês o novo patrocinador do PPT Não Compila. Alguém tem que pagar essa cerveja aqui, né, Fabinho? Com certeza. Essa é caro, né? Os caras aqui bebem demais. Bem-vindo aqui à Base Digital, que é a nossa nova patrocinadora do PPT Não Compila. A Base Digital, ela é uma consultoria que é especializada em desenvolver portais institucionais, aplicativos, plataformas para grandes empresas e simplificar aí a experiência dessas grandes empresas em construir os seus produtos digitais, né? Muito bom, hein? Então, conheça a Base Digital, que ele pode ter aí uma excelente... Pode ser uma excelente oportunidade para você engajar a sua empresa nessa experiência de produtos digitais. De alguma forma, eles vão poder te ajudar. A gente vai deixar o link deles aqui, o contato deles aqui embaixo, e vai estar sempre aqui no PPT com a gente, inclusive gravando alguns episódios conosco. Então, bem-vindo à Base Digital, à família PPT Não Compila. Gente profissional para evitar tudo isso que a gente vai conversar hoje, que são as gambiarras, né? Exatamente. O PPT Não Compila, compilou.
Exatamente. É isso aí. Então procure um cara profissional, consulte uma boa empresa como a Base Digital para evitar todas essas gambiarras que a gente vai conversar aqui. É isso aí. Vamos lá que o episódio está maravilhoso, com muita coisa divertida. Mais uma série Update Somewhere. Bora! Acho que a gente pode começar, para quem não é familiarizado, né? Não é raiz do mundo da tecnologia, né, Bruno? Contextualizando o conceito de POG. Porque POG é uma arte. POG é uma arte, cara. POG é uma arte, é uma ciência paralela não reconhecida, né? Sim. Acho que a gente deveria dar mais valor para POG, né? Então acho que a gente pode começar contextualizando a arte, essa ciência, essa plenitude que a gente vive na tecnologia, que é a POG. Sim. Para quem já estudou ali a parte de orientação a objeto e tudo mais, vou dar o contexto acadêmico primeiro, para depois explicar um pouco da zoeira ali, né? Tem a PO, que é a famosa programação orientada, né? E a POO, que é a programação orientada a objetos. Objetos. O brasileiro especializou o negócio ali e criou o POG, que é o POG, tá? Pra quem não sabe, POG é programação orientada a gambiarra. O famoso aí que o brasileiro acabou inventando. Cara, quem nunca fez uma POG não é dev. Não é dev, não tem experiência, nunca sofreu na vida, né? Ninguém chega a sênior sem ter feito uma bela POG. Uma bela de uma POG no código. Aquela POG que você olha e fala, cara, que coisa linda essa POG. Cara, teve uma vez que pediram pra mim subir uma tela de Feliz Natal, era um banner, tá? Da empresa, do banco, um dos bancos que eu trabalhei. A tela era azul bebê. E tinha um layoutzinho assim, meio que preto no início pra explicar ali pro pessoal, dar o Feliz Natal e tudo mais, né? E essa tela era um banner full screen e tinha só um botãozinho minúsculo no cantinho, assim, um xizinho. Uhum. E essa tela, ela tinha que aparecer dia 23, se eu não me engano, de dezembro, passar ali a época do Natal, desejando Feliz Natal para os clientes, né, do banco. E no dia 26 pro dia 27 tinha que parar de aparecer. Então era um código que a gente tinha que colocar para aparecer com schedulagem. Cara, não quiseram colocar essa schedulagem na parte do back. E eu, como um bom front-end, falei, eu resolvo. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Eu vou fazer. Todo computador tem relógio. Exatamente. Cara, vamos que vamos. E fiz lá, apareceu. Na minha máquina funcionou perfeitamente. Né? Como sempre. Outra frase muito boa também aí. E, cara, eu sei que essa bosta desse banner começou a aparecer dia 20 e dia 30 ainda não tava... não tinha parado de aparecer. Cara, deu um pau, porque o X... como eu falei, era um banner full screen. O X sumiu, por algum motivo muito bizarro. Caraca. Então, o cliente abria a aplicação... Isso em prod, tá, pessoal? Em produção. O cliente abria a aplicação, aparecia um banner desejando Feliz Natal... E depois? Como que fecha? Não precisa fechar, é Natal? Fica com o banner. Não vou trabalhar mais, é Natal? De férias. Todo mundo de férias, né? Foi bem pesado, mano. Puta, foi uma POG muito bem feita, assim, da minha parte. Muito boa. E cara, esse conceito de POG que o brasileiro criou maravilhosamente bem, ele é muito bom porque não existe em nenhuma língua uma coisa que descreva melhor o que a gente faz que gambiarra. Gambiarra. Sim. Gambiarra é uma coisa que só o brasileiro faz. É maravilhoso. Perfeito. Porque não tem tradução gambiarra. Você vai falar de gambiarra em inglês, vira workaround. Parece certo. Né? Parece que é uma coisa que funciona, chique, né? Não. A gambiarra é só o Brasil que faz, cara. É natural nosso. Né? É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro orientado ao desenvolvimento de software. Né? Sim. E, cara, como que veio essa ideia aí de criar esse podcast? Fala mais um pouco do podcast. Legal. O nosso canal do YouTube, ele antigamente era um canal chamado Escola Front-End. Tá? O Júlio, que é o meu sócio hoje, ele levava esse canal sozinho, né? Ele ensinava, passava diversos conteúdos lá de como construir uma página HTML, CSS e tal. Era uma escola, de fato, ali para o pessoal aprender. E com o tempo ele percebeu, o conteúdo não tá mais 100%, não tô mais tão feliz aqui fazendo conteúdo, vou criar um podcast. E eu sempre chegava, Júlio, vamos fazer um podcast. Eu era doidinho para fazer um podcast.
E aí, quando ele se viu nessa necessidade, pô, preciso mudar o conteúdo, aí ele falou, Brunão, lembra quando você queria fazer um podcast e tal? Tem algumas ideias aqui, o que você acha da gente analisar? Pô, legal, vamos analisar. A gente montou ali um board com possíveis nomes pro podcast, né, e tal. E antigamente eu queria colocar de iDive Notes. Mano, nada a ver. Muito chique, cara. Muito chique, Muito chique, nada a ver com o que a gente queria, assim. E o objetivo do nosso podcast como um todo, cara, era... Pô, a gente vê muito pessoal que já é reconhecido na área. Tem aí o Diego lá da Rocket City. Tem, cara, várias pessoas que são excelentes no trabalho, tá? Não tô desmerecendo ninguém. Mas que já tava meio que saturado, sabe? De sempre ouvir a mesma coisa, sempre ouvir o mesmo assunto. E a gente falou, cara, vamos dar voz pra quem tá na base. Pra ali, pros peão, né? Pro nosso... Sim. Vamos dar base, pô, pra quem trabalha com a gente, pra quem... O cara que tá lá fazendo update direto em produção. Isso, esse é o cara que tem que ser valorizado. Esse é o cara que tem que falar pra todo mundo ouvir. Contar as dores, né? Exato. Então a gente sentiu essa necessidade e falou, vamos colocar esses caras pra falar. E aí esse tem sido nosso objetivo, né? E, pô, todo mundo que trabalha ali no chão de fábrica, trabalhando com desenvolvimento, já fez a gambiarrinha e tem uma história legal pra contar, né? Lógico, quem Então, nunca fez, Quem né? nunca fez isso, Quem né? nunca, né? Então a gente começou a dar voz pra esses caras, mano. Que legal, muito legal o canal de vocês. Eu assisti alguns episódios ali quando a gente combinou esse collab aqui. Galera, vale muito a pena. Se você que tá inscrito já no PPT, que ouve a gente frequentemente, passa lá no canal do podcast. Inclusive, estarei lá, né? Estará lá dia 4. Estarei lá dia 4 de fevereiro, né? Pra falar um pouco das gambiarras da vida. Né? Lá o assunto específico é gambiarra. Não tem outro assunto principal a não ser gambiarra. Eu não vou queimar o meu estoque de gambiarra hoje pra deixar um pouco pra falar lá. Boa, por favor. Né? O repertório é grande, tá? Não vai faltar. Boa. Muito bom. O Fabinho também conhece bastante gambiarra, né, Fabinho? O cara que já trabalhou com Joomla. Né? A gente vai se virando com o que tem, cara. Cara, acho que o projeto mais, vou falar assim, nojento que eu já passei. Quem é técnico vai entender, tá? Angular 1. Que delícia. Já começa aí, front-end, Angular 1. Back-end era uma casca só em Node, Express, basicão, consultando COBOL. Meu Deus do céu, deixa eu pensar aí que alguma forma que isso consiga ficar pior. Acho que não. Cara, puta que lá merda. Era muito bizarro, porque quem já trabalhou com COBOL sabe, COBOL ele trabalha com strings absurdamente gigantes. E os dados separados ali por ponto, vírgula... Sim, tabulado. Cara, quebra e se vira. Então, o papel do endpoint em Node, basicamente, era quebrar esse string. Parcial uma string e devolver pro... Devolver um JSON pro Angular 1. Nossa. E o Angular 1 tava dentro de um WebView, numa casca nativa de Ionic, de Swift. Puta que pariu, que maravilha. Cara, era Você quase fez um COBOL mobile. um cobaia. Um cobaia. Cara, foi bem pancada, assim, mas foi quando eu aprendi o que não fazer na vida. É um ótimo exemplo, Um ótimo exemplo. de uma péssima arquitetura de software. Sim. Cara. Tem que ter, né? Tem que ter, não é, nem só de bons exemplos a gente vive a vida, né, cara? Exato. Cara, mas eu consegui aprender muito, assim, porque por mais que era uma puta de uma gambiarra, o projeto como um todo, sabe? O pessoal que entrou novo queria colocar uma boa, né, implementação de código, aí o pessoal começou a implementar a metodologia bem no CSS ali. É tipo tentar esconder Isso. a sujeira debaixo do tapete. Isso, tapete maravilhoso, né? O CSS perfeitinho do Isso. código ali, mas a estrutura por baixo. Tá uma cagada. Uma cagada só. E o projeto era isso, pegar a estrutura que tinha antigamente e dar uma nova cara pra ele, sem mexer na estrutura. Pô, ele mexia onde não precisava. Exato. Né? Basicamente. Mexendo que você A gente só refatorou o layout ali e o projeto foi isso daí. Que da hora. Mas não tem casos assim que só funciona dessa forma. Sabe? Que o negócio é tão complicado de você ter que refazer, que você fala assim, ó, esse esparadrapo aqui vai consertar esse código. Isso é comum pra E caralho. não- O cara não- tem medo de mexer, porque não- fala, mano... Não mexe, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá funcionando. Tipo, Cara, tá pagando as contas. Isso. Acho que como bons empreendedores, né? O que tá funcionando não mexe. Mas a consciência de dev pesa. Pesa pra débito caralho. técnico, né? Débito técnico ali, cara, eu não conseguia ficar no projeto mais porque eu me sentia que eu tava emburrecendo. Tipo, tava começando a perder conhecimento porque cada dia que eu ia trabalhar no escritório, eu falei, mano, eu poderia estar aprendendo uma coisa nova. Eu tô aqui. Eu podia estar fazendo certo e tô dando manutenção nessa porra aqui. né? E eu já tinha, na época, eu já tinha mexido com Angular 5. E voltei
fui contratado como, pô, você vai pegar uma aplicação em Angular 4 aqui, vai refatorar para Angular 7 e tal. Foi isso que venderam para mim. Quando eu cheguei era Angular 1. Ó, caiu no golpe do Angular. Muito bom. Parabéns, nota 2, né? Caralho, velho, que foda. Mas é muito louco isso, Fabio. Toda empresa, por exemplo, sempre tem. Que eu sou arquiteto, né? O arquiteto é o cara que quer mudar tudo, quer modernizar, quer fazer tudo certinho. É o cara que é o chato, né? Toda empresa, você que tá ouvindo aí, sabe, tem aquele ativo, aquele software que o cara fala, cara, você vai mexer nisso mesmo? Tem certeza? Não Tá funcionando, mano. Você vai querer mudar mesmo? Você vai querer tirar isso do COBOL? Vai querer transformar em microserviço? Tá lá rodando, velho. Que a galera tem medo, sabe? Faz Sabe? um script que reinicia o servidor a cada 15 minutos. Isso, e se pronto. travar, a gente reinicia, cara. Não mexe nisso. Ela tem um medo, né? Aquele if que você sabe que não faz nada, mas tem medo de arrancar fora. Isso. E se você tira, ele para de funcionar, o for, que tá fora do if, tá ligado? Você não sabe por quê. Cara, boas gambiarras. Boas gambiarras, né? Aquela famosa gambiarra que sustenta a operação de uma empresa, né? É verdade. Cara, algo que eu falo bastante lá no podcast, uma startup, para ela começar, para ela iniciar ali a vida dela, ela precisa entregar resultado e mostrar para os investidores o que ela tá fazendo com o dinheiro que investiram nela. Sim. Então, cara, entrega. Exato. Microserviço? Não. Porra, não. Monolito. Monolitão Conecta ali. direto na base. Cofre de C, não. Hardcode. Select direto pelo front mesmo ali e só vai. Vambora. Só vamos ver o que acontece. É. Aí a formação em POG é importante. A informação. Porque o MVP é um nome bonito para uma POG, né? É. Tem outro nome bonito para POG que a gente usa muito no mundo corporativo, que é o famoso hotfix. Nossa. O hotfix é uma arte também. Fala. O hotfix é a POG em produção. A POG né? em produção, cara. Mas é uma POG em produção justificada. Tipo, já tá quebrado, não pode ficar pior. Né? Então, Pior que tá, não fica. pior do que tá, não fica. Então, geralmente, o hotfix é para consertar uma gambiarra que o cara fez, que poderia não ter sido uma gambiarra e que deu bosta. E aí Exato. o cara vai ter que fazer uma gambiarra para consertar a gambiarra. Né? Isso é poético até. Poético. Ó como soa a poesia, né? Então, e vocês falando de startup, de MVP, eu já tô me colocando na situação, sabe? Quantas vezes você já não usou um Zapier, um integrador, para poder colocar um dado que você precisava salvar numa planilha, converter para um outro formato através de uma coisa para se comunicar com alguma coisa e vai remendando tudo. Então, eu acho que isso que vocês estão passando aqui é a essência para tudo acontecer. Porque se não tiver isso, você for querer fazer do começo ao fim tudo certinho, ou você não vai entregar nunca, ou não vai ter dinheiro suficiente. Então, é muito melhor você colocar algo que funciona e quebra e você conserta, do que você simplesmente esperar até algo perfeito que nunca está pronto. É aquela coisa do feito é melhor que perfeito. Eu não acho certo essa frase. Eu acredito que o feito nunca vai ser melhor que o perfeito, mas o feito é melhor do que o não feito, né? É melhor entregar, né? Melhor entregar. Melhor entregar o projeto do que ficar... Eu aprendi isso muito depois que eu virei tech lead, né? A entrega do projeto tem muita importância, tão quanto a qualidade do código que você vai escrever, né? Então, isso é bem verdade mesmo. É que é uma balança, né, Bruno, muito difícil de equalizar, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que entregar e gerar valor, também não faz muito sentido você entregar um negócio que não vai atender. Não vai atender. Né? Que aí pode ser um retrabalho e um retrocesso. Então, procurar o perfeito, como você falou, Fabinho, é ruim. Mas entregar uma coisa com um nível muito baixo de satisfação e de qualidade também é tão ruim quanto. E aí, cara, você tem uma escala de 0 a 100 aqui que você tem vários níveis de qualidade de entrega que você vai ter. Então tem que ser muito bom nesse feeling, né? E aí só a experiência mesmo falar, não, cara, bota que isso aqui vai ficar de pé e o risco é controlado, depois a gente refatora essa parte, refatora aquela outra parte. Mas pode subir que o negócio vai continuar, a operação vai continuar, tá ligado? É aquele famoso ditado, né? Nada mais permanente do que uma boa gambiarra temporária. Exato. Talvez a fórmula do POG, então, talvez ela seja inversamente proporcional ao tempo de entrega, a deadline. Caralho, isso aqui tá virando uma ciência da POG. Cara, agora, tipo assim, quanto menos tempo você tem, maior vai ser a POG do maior a negócio. criatividade. A criatividade do desenvolvedor.
E aí E o cara também- tem que ser muito sênior pra fazer uma... Tipo, não, a POG é coisa de programador ruim. Não, a boa POG é o cara sênior que faz. Que o cara fala, caralho, eu vou fazer um negócio aqui que é uma pirotecnia de código, velho. É o chiclete que o cara colocou É, ali, com 3 mastigadas, porque se der 4 fica mole demais. e Isso, se exato. der uma Não é só- qualquer um. Tipo, um júnior não teria essa capacidade de fazer aquela POG bonita. Você olha e Não é fala, qualquer um que faria isso. não é qualquer um. Você fala, caralho, não é que isso tá funcionando, hein? Só não mexe. Essa linha de código, depois de 2 anos, ganha um comentário, né? Favor não mexer, porque eu já peguei um código assim, tá? Sério. Sim, principalmente pra mim, que já mexi ali na época que comentei pra vocês aqui em off, que eu já trabalhei ali no... Eita, Eita, viva você. eu já cheguei a colocar a mão um pouquinho ali em COBOL, né? Tinha linha de código Você comentário. fala assim abertamente, sem constrangimento, isso. Cara, assim... Não, e pior que quando vai ver no histórico, foi ele mesmo que comentou. Não foi. Eu juro que já chegou. Comentou isso aqui, aí ele vai ver no Git lá o Git Cara, no COBOL, né? Olha a coisa. Que beleza. Que nem eu falei aqui ao vivo, né? Era a estrutura que o Node consumia do COBOL. Então, querendo ou não, eu tinha que montar algumas coisas no COBOL para conseguir consumir ali com o Node, né? Então, cara, tinha código comentado, por favor, não mexer, porque o desenvolvedor já faleceu. E ninguém sabia mexer. Aí tinha assim, tipo, a cruzinha, 1900 e tanto, traços, 2000 e tanto. Edmilton. 1920, 1989. Cara, era tenso, não era qualquer um que sabia mexer naquele código. 1918, 1982. O cara morreu em 82, o Bruno nem era nascido. Nem era nascido ainda. E tava mexendo no código do cara. Código Tutankhamon, né? O cara tá vendo um monte de hieroglífico. O que isso aqui faz, meu Deus do céu? Você vai ver o testamento do cara ali, ficou o código no testamento do Não, povo mas dele. era o que a gente fazia com o computador também. Não era gambiarra só em código. Quantas vezes você não tinha que tirar um jumper de um mouse? Porra, Aí você tinha que escolher se você queria som agora ou se você, você queria mouse. agora você tocou num ponto nevrálgico da POG. Cara, Quem nunca... Quantos anos você tem, Bruno? 26. Ah, você nunca jampeou um modem, velho. Não, Você nunca jampeou um modem. nunca GP um modem. Ó, galera 35 mais aqui, que já configurou um S-Robotics, de configurar o IRQ e a COM pra rodar e tal. Quem nunca, na falta de um jumper, pegou o alicatinho ali, Fabinho? Encostou os dois contatinhos assim, ó. o reset Isso, pegava foi assim, do lado do LED ó. vermelho. Isso, ia lá e tum. Pô, tô sem jumper, preciso colocar o jumper aqui. Quem nunca tirou o jumper do turbo pra colocar no power? Exato. Quando eu comecei a entrar no mundo de TI, acho que o mais antigo que eu peguei foi o conexão via... Puta, eu esqueci o nome. DSL? Não, era conexão de internet. Era... É modem. É modem? Modem. Eu usava. Eu não jampeava. Isso era o modem, mas aí esse que era mais barulhento já era o de 56K. O de 14 só chiava, né, Fabinho? Lembra? Ah, de 14400? você não É fazia só... nada. Até pra mandar o texto, você via o texto Isso, sendo escrito ali. cara, era muito louco isso. Era muito louco. Vocês, crianças, não sabe o que é ver um streaming de uma string, né? A string vinha via streaming, assim, ó, baixando aos poucos, cara. Era muito louco isso. Cara, bizarro, assim. Eu comecei a mexer em computador na minha vida, foi o Windows XP. Foi o primeiro Windows que eu... Nunca teve o prazer de mexer no 98? Não, Você nunca teve que digitar o Win pra entrar no Windows, né? não. Porra, nasceu na vida fácil. Você já apertou o F1 ou o F12 pra entrar na tela azul? Não mexa nisso? Ah, isso já. Então. Já formatei muita máquina de familiar. Já. Ah, quem nunca, né? Quem Quando nunca? instalar driver de impressora, né? Não Isso chega a sim, ser uma Isso faz programação, parte, mas Não, você não programa. talvez não em código. Pra, né? pra tua tia lá da... Ah, meu netinho se formou em tecnologia. Formata minha máquina, por favor. Isso, instala a impressora pra ti aqui. Configura o videocassete Configura. pra gravar. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Cara, hoje a gente tá falar que igual o Toguro aí, em pleno século XXI, né? Tamo com o YouTube aí. Então, cara, não tem nada que alguém não saiba fazer hoje. Não, todo mundo é tudólogo. Tá tudo à altura de digitar, de dar uma exatamente. digitada. Então, na época eu tava mexendo com COBOL, deu umas gugadas lá. Pra entender algumas coisas. É, tipo, entrou no museu da TI, né? Curso de COBOL para iniciantes. Aí ele entra ali, Não existe, né? achou a dúvida que ele tinha. Última mensagem há 6 anos atrás, sem resposta. Exato. Aí fala, putz, até agora ninguém conseguiu responder esse Até cara. agora ninguém respondeu. Mensagem do senhor, te fala o nome de velho aí. Senhor Aldemir. Aldemir. Isso, senhor Aldemir respondeu a última mensagem do Stack Overflow do COBOL. Tá lá. Alguém sabe, por favor? Seu Aldemir, depois do remédio da pressão. Mas é isso, cara. Teve as POG de hardware também, né? Que a gente Sim. ficou bem lembrado aqui, dos jumper e tal. Eu nunca passei por essas experiências boas. Isso é o primórdio, né? São os ancestrais das POGs. Pode ser considerado uma programação? Pode, né? Querendo ou não, você está programando o computador para conversar. É uma seleção ali, né? Você tá selecionando as portas e tal. Porque hoje isso é tudo automático, né? Ninguém configura. Ninguém sabe o que é um RQ. Um setup, uma programação. Só tinha 15 IRQs. 15 RQs e 4 cons. Isso aí. Com a porta de comunicação e porta de interrupção. Aquela época, Naquela na época. minha época, a impressora, Senta aquela vez. ela tinha porta paralela. Você acha que você criou a gambiarra? A gambiarra veio aqui de ancestrais. Cara. E aí, quando chegou com a porta paralela, que era uma porta desse tamanho, não tinha um encaixe no computador. Você tinha a porta com, você tinha que comprar um adaptador. Isso, a famosa LPT1. Pode ser considerado uma gambiarra também? Sabia que a impressora tinha uma porta só para impressora, cara? Não. Agora USB, tudo é USB. Tudo é USB, Type-C também. Né? Então eu tinha uma impressora, era a porta LPT1. E o mouse ia na com, né? O mouse tinha... Já viu o mouse peludo? Era uma... Que? Mouse peludo. Olha, é mais 18 agora o podcast? Você ia falar provavelmente disso. Tinha uma bolinha. verde. Isso. Ali. Era cinza, cara. Cinza, tinha verde também. Tinha verde, é. Aquilo Era ali, gamer, né? você ia, especialmente quem tem gato em casa, você vai usando aquilo, de 6 em 6 meses, você abria aquela bolinha, tinha um tucho de cabelo. Cara, eu tinha que trocar toda tinha que semana trocar aquilo. toda vez, cara. Era uns tuchos de cabelo assim, ó. Era uma maravilha. Já arrancaram a bolinha do mouse de antigamente pra tacar no amiguinho? Era pesado, né? Chumbo aquilo lá. Aquilo era bom. Era bom pra matar um... Era bom. Eu nunca tinha feito isso, mas agora eu sinto falta, eu deveria ter feito. Hoje em dia só a luzinha vermelha lá, o LEDzinho, né? Não tem mais como arrancar a bolinha. Agora o mouse não pesa 50 gramas. Era pesado pra cacete aquele mouse, é verdade. Mas a gambiarra já vem desde esses primórdios, cara. Sim. Isso é mágico. Né? A gente tava falando você falou do Angular e tal, do Node e tal, como uma grande referência de gambiarra da sua vida. Mas eu fiquei pensando aqui que nessa época aí que a gente fazia umas boas gambiarras, acho que a linguagem universal que a galera usa para gambiarra e que eu usei muito é o PHP, né? PHP. O PHP ele é lindo. Não vou falar mal do PHP porque já falamos algumas vezes aqui. O PHP já pagou a conta de todo mundo. Já. A minha não, eu posso falar mal, então. Então você pode falar mal, você tá barato. Mas eu já paguei muito boleto com PHP. Mas o PHP, ele aceita tudo que você botar lá. É uma maravilha. Sim. Você não precisa fazer nem typecasting em PHP. Você pode somar 2 strings e fazer o evaluation pra int, se quiser. Tranquilo. Tranquilaço. Tipagem, cadê, né? Tipagem. Eu lembro, cara, quando saiu o PHP... Eu não lembro se é o PHP 5 ou PHP 6. Que aí eles começaram a fazer começou a pivotar o paradigma da linguagem para ele ser uma linguagem mais restrita orientada a objeto. Não, chega de fazer programação macarrônica top-down com PHP. Scriptlet. Né? FIFO, né? O famoso que escala FIFO. Isso. Agora vamos fazer orientação a objetos com PHP. Aí, cara, era um monstro bizarro, porque tipo, você fazia a tua classe, beleza, definia teus métodos, beleza, você fazia sobrecarga de métodos, você fazia herança e tal, só que não tinha tipagem.
Então você definia suas variáveis nos métodos, foda-se se você mandou um inteiro no lugar de uma string. Se... A base principal da classe que foi estendida inútil. Não fazia sentido nenhum aquilo, cara. Era muito louco. Aí, tipo, por isso que o PHP tem essa zoeira até hoje, né, cara? Porque quem nunca fez uma bela gambiarra no PHP? Sim. E PHP com os paradigmas de desenvolvimento web é um terreno fértil para gambiarra, né? Sim. Que é uma maravilha. Eu lembro até hoje que eu peguei uma implementação de um back-end PHP que ele gerava o HTML para você ir pro front e o cara alimentava o combo box Select. do select. Ao invés de ele gerar o objeto select já direitinho, ele gerava um monte de objetinho hidden, deixava o HTML gigantesco com vários hidden. Aí com o jQuery ele lia todos os hidden e populava com o front-end direto pro seletor lá do select. Era maravilhoso. jQuery eu não posso falar, mano. jQuery não tem o alvará pra falar mal porque já pagou conta também, né? Cara, eu parei de desenvolver para web no jQuery. A imagem que eu tenho do jQuery tá lá. Ainda é boa. Ainda tá lá, exatamente. E era maravilhoso. E na época, cara, eu provei com jQuery e tinha um outro que era tão famoso quanto, depois o jQuery despontou, que era o Scriptaculous. Já ouviu falar de Scriptaculous? Se você já ouviu falar de Scriptaculous, deixa comentário aqui. Lembra? Vinha no cPanel. Vinha no cPanel. cPanel. Na época que a gente subia portal em hospedagem compartilhada da local web. Lembra disso? Usava local web muito pouco. Era ruim demais. Patrocina nós, local web, que a gente fala bem. Muito bom. Não era ruim, cara. É porque tem as pessoas que gostam de fazer gambiarra e tem as pessoas que não gostam de gambiarras e te bloqueiam em tudo. Então, eu acho que o nível da sua gambiarra depende a quantidade de permissão que você pode mexer com essa gambiarra, sabe? Sim. Então, o cara tem que Você ser... não pode... Mas é aí que tá, você não pode restringir a liberdade do artista. Então, O mas eu acho programador é um artista. que o cara tem que ser até um hacker, assim, pra conseguir botar uma gambiarra bem feita. Né? Porra, é um Porque- dev subversivo, quase. Mas eu acho que aí que tá a magia do negócio e a beleza do negócio. Você pegar algo que não tem como fazer E fazer. e fazer. Não sabia que era impossível, foi lá e não fez. Foi lá e fez uma gambiarra. Fez uma gambiarra. Exato. Cara, o PHP, a gente tá falando de PHP, né? Quando o PHP vai fazer requisições muito grandes, você precisa garantir a integridade e a qualidade daqueles dados que você está manipulando. Então você precisa fazer o clock, não é overclock, clock na tabela. A tabela fica parada. E se outra pessoa tenta requisitar, Ela tá travada. ela está travada. Então ela vai esperar você manipular todos os seus dados que você tem para manipular, armazenar os dados novamente alterados para depois liberar para a próxima requisição. Só que eu já fiz isso, não, né? Conheço casos de pessoas que trabalham comigo que estão passando por esse problema atual. Nunca foi com ele. Não fui eu, porque eu nunca codei em PHP. Eu nunca faria uma gambiarra nessa, mas vamos lá. Eu tenho um amigo. Eu faria pior, se possível. E até aí, ok, tem que travar mesmo a tabela. Só que o problema é que os dados da tabela estavam demorando muito para voltar. Então a tabela ficava tipo 2 minutos travada. Caralho, mas eu tava fazendo um bet ali, velho. Cara, era uma parada gigantesca, assim. Caralho, 2 minutos de processamento de pouco. Era coisa pra caramba. E travou. E, inclusive, foi até um problema que a gente tava tentando resolver na semana passada. E, cara, tudo feito em PHP. Que beleza. O bom do PHP é que ele permite, cara. O PHP, ele não é isso que você tava falando. O PHP, ele não restringe a capacidade do artista. Uhum. Você quer fazer? Faça. Ele é uma tela branca, né? É uma tela em branco, entendeu? Não tem limites, né? Cara, você falou esse negócio, eu lembrei de uma obra de arte que tinha na empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que eu não vou falar, mas se quiser olhar, pode olhar no LinkedIn. Que era uma obra de arte feita em Java. Aquilo tinha que estar impresso, a arquitetura daquilo. Cara, desenvolvedor Java nem a gente. Não é, gente. Já começa por aí. Um abraço aí, meus amigos javeiros. A comunidade de Java me odeia já, porque tanto que eu falo mal desses caras no podcast. Abraço, Valdir, meu brother. Pesado. Eu gostaria de pegar o diagrama de arquitetura daquela aplicação
imprimir e pôr no Louvre. Porque é tão maravilhoso. Os caras tinham um problema para fazer um processamento batch. Problema de schedular o batch, de carregar o batch e rodar o batch de forma independente num servidor Linux, etc. Por quê? Porque os caras estavam utilizando nesse batch libs que eram do... Como era o nome? Do WebSphere. WebSphere. Rodava no WebSphere. Que era o application server que a gente nem usa mais, agora com Spring, etc. Não se usa mais application server. Mas era um application server, para quem não sabe, onde roda aquela aplicação que dá suporte para a aplicação e você instalar as libs ali. O WebSphere era um dos application server da IBM. E ele já vinha com algumas libs que facilitavam algumas coisas. Vamos reescrever e tirar do application server? E aí gerar o estímulo schedulado com algum Chrome, alguma coisa? Não. Vamos deixar ele no WebSphere. Só que o WebSphere é um application server web. O que os caras fizeram? Escreveram o serviço batch com o endpoint REST. Meu Deus. Que aí você batia no endpoint REST e ele começava a rodar. Mas aí qual que é o problema? Todo processamento web tem um limite de timeout. Tem. Né? Você não pode ficar esperando o HTTP rodar para sempre. Aí vem a arte da gambiarra. Pooling. Não, cara, você é administrador do WebSphere, você vai lá e seta o timeout para infinito. Meu Deus. Pronto, acabou o problema. O WebSocket não existe, né? Não, Pra quê? pra quê? Ou seja, você tem os caras criaram o primeiro serviço batch REST da vida, que eu já vi na vida. Você bate no REST. Foram além do Spotify, Fora... né? Vê se não é digno de Louvre. Isso. Sim. Pô, pra caramba, mano. Porra, aí, beleza, vamos botar no cron? Põe no cron. Faz um curl direto no URL do batch. Pau. Chegou a requisição. Roda. E você tem o seu primeiro batch REST. Maravilhoso. Criaram outra... Fizeram igual o pessoal do Spotify, né? Criaram outra... Tipo, foda-se esse caminho que tem. Eu vou criar o meu. Eu vou pelo meio. Tem rua da direita e rua da direita. Eu vou pelo meio. Vou pelo meio. Eu vou usar a minha criatividade porque eu sou um artista. Cara, eu já tomei muita pancada por fazer cagada em produção, né? Como um bom tech lead aí, acho que todo profissional aqui... Quem nunca, né? Quem nunca, né? E nessa história que eu contei aí do banner, que ficou lá o banner pra sempre lá. Essa do banner foi maravilhosa. Cara, a gente teve que subir uma emergencial ferrada lá. O famoso hotfix. O famoso hotfix pra corrigir a cagada que eu mesmo tinha feito, né? Porque, enfim... A gambiarra pra corrigir a gambiarra? Não, nem teve gambiarra, porque literalmente, como já tinha dado o prazo... Era só tirar. Era só tirar. Tirou, arrancou o código fora. Agora, vocês que são mais profundos conhecedores de tecnologia, o Node não surgiu através de uma gambiarra? Não foi algo assim que o cara rodava o JavaScript e acabou, não sei por acaso como que ele fez, que acabou rodando no back-end? Decidiu colocar em cima do motor V8 da Google. Eu não Vamos ver sei. o que vai dar. Funcionou, virou Node. Isso. Exato, mas não foi isso. O Node não começou como uma gambiarra? Cara, eu não tenho tanto conhecimento assim da história do Node. Não sei se você como Eu tenho um pouco. Eu sei só que foram experimentos mesmo. Gambiarra? Experimentos. Experimento. Muda o E nome. acabou dando certo. Eu não sei a história assim a fundo, mas basicamente foi isso. Sim, porque na verdade é que o JavaScript ele é utilizado em browsers e tal para web, mas o JavaScript ele é uma linguagem independente, né? Sim. Que vem do ECMAScript, não? ECMAScript. ECMAScript. Não, o ECMAScript vem do JavaScript, na verdade. Ele é O uma ECMAScript, especialização, né? Ele é o JavaScript tipado ali, mais pro lado de TypeScript também. Então, a linguagem principal é JavaScript. O JavaScript foi o que nasceu ali. E ele tem uma vida independente da aplicação que a gente acostumou a ver, que é a web, entendeu? E aí o Node é meio que a trilha que o JavaScript seguiu do lado back-end. Mas a gente está acostumado a ver ele no front, né? Que foi onde ele se popularizou mais ali para browser, para manipular o DOM e etc. Eu lembro que o JavaScript era só para você colocar a data e a hora na sua página. Dá um alert e o confirme, né? Exato, aquelas telas que você enchia na tela e travava o seu, Isso era maravilhoso. visitante. Né? Quem nunca fez um HTML com um loop infinito de um alert mandou para um amigo? Você tinha que desligar o computador, porque você não conseguia desligar o negócio. Era tanta janelinha que pipocava até hoje. Isso na época do IE5 travava a máquina. Mas eu lembro de ter visto o criador do Node
fazendo a palestra explicando o que aconteceu, e eu vi que ele mesmo se surpreendeu, que parece que foi realmente uma gambiarra, tomou alguma coisa proporções que ele não que ele esperava. fez e falou, Sim. pô, mas conseguiu fazer alguma coisa que era para rodar no front ou rodar no back? Então, Sim. acho que a gambiarra é a mãe da inovação. Cara, Pode Caraca, anotar essa frase mãe aqui, da- porque... isso vai Coloca virar um entre coach. aspas, né? A São gambiarra, coaches. é frase assim, Fabinho, né? Fabinho, A Isso- gambiarra isso- é a mãe da inovação. Isso vai virar um rios, hein? Fabinho Lean Inspector. Fabinho. Fabinho Inspector. Cara. Mas é muito louco mesmo, porque você falando aqui, eu fiquei pensando na evolução das linguagens, né? O Node, ele ganhou muito poder na própria comunidade de desenvolvimento back-end, porque ele herdou uma capacidade de JavaScript que a gente usava muito lá no browser, que são a orientação a eventos, né, do próprio código, né? Então, você criar os listeners e tal ali. Então, você tem um código razoavelmente estático, está tudo sendo executado ao mesmo tempo, e aí você tem os triggers, os callbacks e tal, que é maravilhoso. Claro, você pode chegar no famoso callback hell, né? Que eles chamam que é tipo, uma hora uma coisa chama outra, você não sabe mais o que você está fazendo, mas isso é herança do JavaScript para quando você tinha que manipular eventos de browser, né? Se clica aqui, gira um trigger no outro e tal. Sim. Isso foi herdado pro Node e é maravilhoso pra você trabalhar dessa forma. Um paradigma que eu, pessoalmente, gosto muito de programar em Node por causa disso. A facilidade, né, do TypeScript para reatividade como um todo, né? Lançou, por conta dessa parada de um trigger puxa o outro, acabou surgindo aí a programação reativa também, com RxJS, RxJava também, tem para Java. O React. React também tem a função. São frameworks, no caso do React Lib, que são reativas. Então você faz alguma coisa aqui, cara, lá do outro lado da sua aplicação vai acontecer alguma outra coisa que não tem vínculo nenhum com o que você. Porque ela estava simplesmente ouvindo o evento que foi disparado. Ela reage a acontecimentos, assim. Então você só define o que acontece em cada caso, sabe? Isso é maravilhoso. É muito bom e é performático pra caramba isso. Também hoje nos navegadores. Cara, o JavaScript está dentro de executável hoje. Parar pra pensar a proporção que o JavaScript tomou aí é bem... Caralho, de executar. Tipo, binário de JavaScript? Tem .exe em JavaScript. Tem uma... Caralho, velho. Não lembro se é biblioteca ou é framework, mas é Electron. Eles estão rodando Windows 98 no JavaScript. Então, Cara, isso é verdade. Né? Isso eu Então, acho bizarro. Isso eu queria muito. Se eu não tivesse o que fazer da vida, cara, eu acho que eu ia pegar e entender o negócio, como é implementado um bagulho desse. Porque é maravilhoso, cara. você tem um sistema operacional que não rodava no Cara. computador inteiro, rodando num... Num browser. eu tenho navegador. curiosidade de saber como é que o JavaScript saiu, cara, da parte do front-end, tomou conta ali com o hoje do back-end, foi para banco de dados com o MongoDB, Verdade. e hoje tá criando executável com Electron. Tipo, Sim. porra, sim. o Visual Studio Code tem parte do Visual Studio Code que é feito em JavaScript. Com JavaScript é tipo um vírus. Onde ele Dá um- pega, ele contamina o negócio e... a ideia é VS Code. Se você clicar, tem um comando lá, visualizar, inspecionar elementos. O VS Code instalado no seu computador é com Electron. E você consegue abrir o da DevTools, é um navegador. Caralho, que maravilhoso, cara. Que top. Muito bom. Que top. O JavaScript, ele extrapolou, né? O próprio JSON que a gente usa hoje é um objeto JavaScript de uma Objeto. estrutura de dados, né? JavaScript Notation. E ele tá aí em todas as linguagens, que virou um protocolo de comunicação de objetos de dados que saiu do JavaScript, que teve vida própria. Eu vivi um pouquinho da migração do XML pro JSON. Tem um nome pra dar pra XML, eu esqueci como que é o tipo de contrato. WSDL. Não, tem um outro, eu não vou lembrar agora. Mas, cara, eu consegui pegar, tipo, é um contrato que o front-end vai bater no back-end com JSON, esse back-end específico vai transformar isso aqui pro XML e bater num... Nossa. Tipo, era os dois, sabe? Sim. Mesma funcionalidade, trafegava um XML e um JSON, tipo... Isso, convertendo. o XML baixava 2 MB e o JSON 20K. Cara, JSON é muito mais leve, mano. Porra, caralho. Só tem uma coisa mais verbosa do que XML no mundo da tecnologia, e elas se amam, as duas coisas. Elas são muito amigas, que é o Java. Java. Java e XML, cara, é o bagulho mais verboso que eu já vi na minha vida. Tipo, vamos usar caractere, O vamos JSON usar também, byte. né? Java pra manipular JSON é um pé no saco também, né? Pela experiência que eu tive, assim.
Hoje tá melhor, né? Melhor. Hoje virou meio que padrão, assim, os parsers são meio que sai na urina, assim, você já boa. já Menos mal, tranquilo. né? Mas, pô, até agora, tipo, o Java agora, com os frameworks modernos, as versões mais modernas do Java, ele é tudo baseado em notation, né? Então você configura o comportamento da aplicação direto já com algumas anotações nas classes. Mas até a minha época, eu adoro falar isso, amigo, eu me sinto um senhor. Até a minha época... a barbinha branca. Até a minha época você configurava a configuração... Configurava a configuração é ótimo. Né? Você configurava o comportamento da aplicação Java tudo baseado em XML. Demorava 3 dias só pra subir o servidor. Isso, é só para fazer o upload do XML de 3 MB. Quando não corrompia, né? Quando corrompia, exatamente. Hoje tem o Spring, né? O Spring dá tudo de mão beijada. Tudo. Spring, cara, fez a vida do desenvolvedor Java brilhar. Fez o cara... Pelo menos um ponto de esperança. Isso, deu um ponto de esperança na vida desse cara. Falou, nossa, cara, eu ainda sou útil no mundo. Mas acho que é por isso que tem tanto youtuber. A galera hoje tem tempo, em vez de ficar se fudendo, Isso. resolvendo O cara não tem mais que configurar XML, vai lá, fez o consegue criar um microserviço. conteúdo bacana, consegue... Consegue ser influencer. É lógico. Hoje em dia tem Naquela até podcast de tecnologia. Olha só. Então. Como tá fácil a vida. Não precisei configurar nada, né? Não precisou configurar nada. Subiu lá, tem CI/CD, Docker. Agora os caras têm tempo pra até gravar podcast, Fabinho. Então, Cara, tá mais fácil. o Docker veio literalmente pra matar aquela... O Docker veio como um limitador de gambiarras, né? Que a gente gostava de fazer. Aquela famosa frase da minha máquina funciona. Pois é, cara. Não tem como mais só funcionar na sua máquina, porque é uma máquina só pra todo mundo. Então... Exatamente. O Docker, ele acabou com a vida do artista. Acabou né? com a vida do artista. Pô, aquela desculpa maravilhosa, na minha máquina funciona, cara. Desculpa de dev pra QA também, né? Eu amava falar pra QA. Na minha máquina tá funcionando, por que no ambiente não funciona? Tá com problema no ambiente. O ambiente tá cagado. Isso. Fala Agora, com a infra. Isso. É problema de infra, tá faltando lib. Tá pronto, fudeu. Agora você faz o deploy do ambiente. O código tá certo. O código tá certo. Fudeu a porra da arte da gambiarra. Sim. Maldito Docker. Isso é foda, né, cara? De pensar assim como as coisas vão amarrando, né? E tipo, a chance de você errar hoje é muito menor, né? Verdade. E por consequência de dar desculpa também. Sim. Cara, eu aprendi o Docker recentemente. Não é difícil. Né? Quem manja de Docker, tipo, tem umas paradas muito loucas que consegue fazer com Docker. Eu ainda tô ali no... Pegar uma pasta buildada e disponibilizar com o serviço Nginx ali e só. É o que eu sei, assim. É o que o meu cargo hoje me exige, né? Então, foi o que eu consegui aprender ali. Cara, é muito bom. Por mais que veio... levando essa parte de brincadeira aí de... a gente não pode mais dar a famosa desculpa, mas é muito bom e eu já tive muito benefício com Docker, tipo de... Pô, funcionou em dev. Por que no ambiente de homolog, no ambiente que os QAs fazem os testes, não tá funcionando? Se tá funcionando em dev. As hashes dos ambientes, que o Docker ele gera uma hash, né? Pra identificar que, pô, a imagem que tá no ambiente de dev também tá no ambiente de homolog e, consequentemente, também em produção. É a mesma imagem, você tem Mesma certeza imagem. que tá rodando. Tenho certeza de que, pô, funcionou em dev, vai funcionar em QA, em produção. Isso é uma segurança boa pro dev, pelo menos, né? E já consegui limar problema. Pô, código tá quebrando. Não tá quebrando. Por que deve estar funcionando com essa imagem e não tá funcionando aqui no ambiente de teste? Sim. Porque assim, né, tem o famoso paradigma da imutabilidade aí, né? Da gestão de configuração, que a gente chama, né? Então, antigamente, antes do Docker, no ambiente corporativo, que é mais auditado e tal, o que você fazia? Você tinha lá o build em desenvolvimento, no ambiente de dev. Você passava para o ambiente de QA, depois para homologação, etc. Se não tinha erro nesse período, você propagava o mesmo artefato. Né? Na época de artefato. Então, eu fiz lá o build, vamos usar o Java como exemplo, porque é bom chutar o Java. Mas pego ali fiz um build, um WAR ou um JAR. Ele está em desenvolvimento, aí ele passa para o ambiente de QA, o QA validou. Eu não faço o build de novo, eu uso o mesmo artefato e subo para homologação. Porque eu não quero errar, não quero correr o risco de fazer um build errado. Né? E homologação, validou, beleza? Ele pega esse mesmo JAR ou esse mesmo WR e joga para produção. Qual que era o problema nisso tudo, como o Bruno falou?
o ambiente podia estar diferente, né? E aí o JAR e o WR, por exemplo, poderia utilizar algumas libs que estão instaladas no application server e tal. Aí, por mais que eu usava o mesmo JAR em homologação, em produção, faltou uma lib. Faltou uma liberação de segurança. Isso. Uma coisa. Quebrou um firewall, uma porta não responde naquela porta e tal. Aí, tipo, por mais que o código tivesse certo e o artefato fosse o mesmo propagado, não há problema. Qual foi a solução que o Docker trouxe? Você faz o deploy do ambiente. Do ambiente. Você Não do seu acha, código. então, falando desse jeito, eu acho que o Docker é uma gambiarra. Praticamente, você pega um negócio e faz funcionar no outro lugar sem saber por quê. Eu acho que o Docker é uma super gambiarra, se for ver bem. O cara... Se você parar para pensar por esse lado mais artístico, talvez dá para imaginar que o Docker, que você rodar vários ambientes na mesma máquina, É uma puta de uma gambiarra. bonita. Bonita, com estilo, clássica. Dá pra fazer muita gambiarra. Eu acho que não é que dá pra fazer, eu acho que isso já é o suprassumo da gambiarra, sabe? Assim, fala, caramba, essa gambiarra é tão bem feita que ela funciona onde você encaixar. É uma coisa de louco. Em pleno século XXI, né? A famosa infra encode que o pessoal fala, né? Infra code. Infra encode, porque hoje em dia, assim, já recebi algumas pessoas no podcast que falaram que DBA na atualidade é inútil para uma empresa. Só que aí eu paro e penso, pô, já trabalhei em empresas gigantes, já trabalhei ali em banco, cara, empresas enormes que precisa ter um DBA. Sabe? Sim. Então a infra encode nunca vai entrar dentro de uma empresa dessa e tomar o cargo do cara que tá lá Não vai. 30 anos, 40 anos, cuidando da base da mesma empresa, ganhando uma bolada. A empresa não vai demitir esse cara só por conta de uma... Toda semana o dono da empresa vai lá e torce pro cara não morrer. Não, e os caras... Esses aí são os coboleiros. Esses são os robôs. Não pode ter um código ali. Porque... Então, assim, empresas novas, startups, cara, isso tá bombando, assim, né? Tá bombando pra caramba. Dá pra fazer muita gambiarra, mas também salva muito de outros erros bizarros, assim, que geralmente o pessoal tinha. Então, é o que veio pra bem. Por mais que você diga que seja gambiarra, né? Veio pro bem, veio pro bem. Sim, não, veio eu acho que a grande revolução que a gente teve pra nuvem, e aí, sendo honesto aqui na minha visão de evolução de tecnologia dos últimos 10 anos, né? Eu acho que o que fez a gente dar uma grande escala para o uso da nuvem, etc., são duas coisas principais, né? Primeiro, os serviços que você instancia em nuvem que facilitam muito a sua administração de infra, como um banco RDS como serviço, etc., que você não precisa ter um cara administrando, criando política de segurança, etc. E em segundo, o Kubernetes com Docker. Cara, você subir um Kubernetes e carregar todos os seus containers ali, seus workloads de uma forma organizada, sem ter que criar VM, sem ter que configurar cPanel, sem ter que configurar... Cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Kubernetes hoje é vida. É vida. Eu olho para aquilo e falo, coisa linda de Deus que inventaram. Porque é o suprassumo do Cloud Native, né? Você está fazendo aplicações que de fato são nativas de nuvem. De nuvem. Você tira uma aplicação, um container aqui, leva para lá e ele vai funcionar igual, né? Não Sim. importa a lib que você instalou no servidor ou não. Né? Isso é mágica. Parando para pensar em como a gente está hoje, no nível de estrutura técnica que a gente tem hoje para conseguir trabalhar em nuvem, né? Eu lembro da época que o Júlio gosta de contar muito essa história. Ele não pôde vir hoje, né? Mas, o Júlio vai ser pai, né? Então, inclusive, parabéns, Julião. Parabéns, Julião. Cara, ele já fez deploy com pendrive. Ele saía da casa dele e ia até o servidor da empresa de bike com pendrive. Que tinha todo o sistema de produção numa pasta compactada. Ele chegava lá, dava o pendrive pro cara, o cara descompactava o pendrive, ele tinha que continuar lá, porque se desse merda, ele tinha que resolver. Então, descompactava o arquivo, pegava, fazia o replace ali de pastas pelo FileZilla no ambiente. Não, mas a gente tá rindo, cara, até uns tempos atrás, tipo, o deploy de aplicação web era subir coisa pra FTP, velho. FTP. Eu faço isso até hoje. É site em WordPress, gente. Ok. ok. Ganhou. Cara, era bizarro, porque hoje, tipo assim,
Imagina você estar com um pendrive que tem todo o código de produção da sua empresa no seu bolso guardado. Cara, que O valor que não vale esse pendrive. Pois é, pra Git, versionador. Pra que Git? Pra que Git? Salva no pendrive aqui, um abraço. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Mas assim então, Bruno, na sua opinião, eu sei que gambiarra é um nome bem pejorativo assim, mas a gambiarra é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? A pergunta do episódio, valendo. Né? Na minha visão, eu acho que depende. Como um bom desenvolvedor sênior, eu vou falar depende. Você tá quase um arquiteto. Depende se tá funcionando ou não, né? Se funcionou é bom, se não funcionou é ruim. Cara, algo que eu gosto de falar, depende do momento do dev. Porque a gente não sabe ali como que tá a release do cara, como que tá o deadline dele. Não sabe quanto de pressão o cara tá recebendo para fazer uma entrega. Eu já fiz gambiarra pra caramba. Inversamente proporcional ao prazo. Exato. Então, cara, muito dev faz gambiarra, não porque gosta ou porque quer. Às vezes a empresa exige que o cara faça isso para entregar logo, entendeu? Sim. Ah, mas significa então que gambiarra é uma forma boa de entregar um negócio rápido? Não. Porque Mas aí você não tá dando estrutura futura pro seu código suportar e ser escalável, entendeu? Por exemplo. Semanticamente. Vamos falar semanticamente. Semanticamente é horrível, cara. Semanticamente. Horrível. Mas uma gambiarra oficial, ela não é bem uma gambiarra, ela é um débito técnico. Gambiarra é aquilo que você faz ali no escondidinho do técnico. Cara, Do tech lead. isso. O problema é quando você é o tech lead tá fazendo. O cara não tá vendo ali, ó. Você vai lá, pô, pra que eu vou refazer esse laço aqui? Eu vou botar um break aqui no meio. Não vou fazer o for. Então break. Que não, pô, não sei qual é a entrada e tal. Comentar os prints. Vou comentar aqui os prints e tal. E isso é a gambiarra, entendeu? Se é de comum acordo todo mundo ali, cara, aí é débito técnico, aí é chique. Fazer uma nova alteração, uma nova feature em alguma demanda que estava funcionando perfeitamente, com o teste unitário rodando perfeitinho. Nossa. Você vai subir, deu pau de teste unitário, o coverage caiu para 79%, precisa estar em 80%. Cara, comenta o código. Comenta o código, Comenta o código do sobe. teste unitário aí, sobe aí, velho. Sobe aí, vai, entendeu? Isso é a gambiarra raiz. Então é um gambiarra mal moleque. necessário, vamos dizer assim. Um mal necessário, uma boa explicação. É que assim, cara, no mundo não funciona da forma perfeita que a gente gostaria que funcionasse. Sim. E às vezes, quem nunca, tipo, amarrou o fiozinho com arame ali pra chegar até o mecânico? Tá ligado? É isso, cara. Às vezes você precisa botar um negócio pra rodar. E às vezes o mecânico tá muito longe. Tipo, Isso. daqui a 3 anos eu encontro o mecânico. Você tem que ter as suas gambiarras no seu cinto de utilidades ali, saber onde aplicar, saber onde pode dar problema e torcer pra não acontecer, é isso. Porque às vezes toma uma proporção que você não imagina. Tá. Você pode saber, pô, eu sei que eu vou fazer isso daqui, pode impactar, eu tô no ponto A, vai impactar o ponto B do meu código. Você já faz sabendo, Você já vai sabendo, tipo, pode impactar. Então você já testa, antes mesmo de fazer a entrega, você já testa. Pô, tô mexendo nesse fluxo aqui, tô fazendo talvez um if exclusivo, tipo um código genérico que atende quatro fluxos diferentes. Você vai nesse código, coloca um if só seu, que nenhum dos outros 3 só pro seu fluxo Só ali. pro seu pra, fluxo. Tipo, pro seu cliente. Você vai pegar a chave do cliente, if cliente tal. Né? Exato, direciona pra tela tal. Isso. Entendeu? É coisa assim, pô. Essa é a gambiarra raiz, moleque. Arte, a gambiarra arte. Exato. Entendeu? Você tá mexendo num fluxo genérico que atende 3, 4 dos seus clientes lá. E você coloca mais um ifzinho pra atender só mais Dá um mais remendinho ali. Sabe aquele Pô, eu ia fazer, não. o resgate, como que é o nome daquele soldado que foi pra guerra? Soldado Ryan. Soldado, não, só mais um. Eu não lembro o nome do filme.
O cara queria voltar até o último Até o homem. último homem. Só mais um, vou salvar só mais um. Cara, só mais um clientezinho, só mais um ifzinho aqui. E aí começa. Que resolve. Porque assim, o que você poderia fazer? Vou ver esse exemplo legal. Você poderia criar uma coluna na tabela de clientes para diferenciar aquele cara, certo? E aí, Fluxos diferentes. Isso, claro. fluxos diferentes e tal. Mas você fala, pô, só esse cara, ninguém vai entrar assim e tal. Pô, qual que é o RD desse cara? Esse cliente tal, subiu, beleza, todo mundo feliz, tech lead não viu, tá tudo certo, beleza. Amanhã entra outro cliente. Ou já adiciona um ou no if. Isso, Aí entra outro com a outra condição. Aí daqui a pouco, tipo, o teu código virou o próprio banco de dados que você tem um if para cada chave. E o bagulho fica totalmente Fica parecendo desgovernado. o código o poder do Goku, né? Kamehameha. Então gambiarra assim, tem um limite dentro do aceitável e uma hora que você fala assim, não, realmente agora eu preciso resolver. Quando começa a dar merda, né? Geralmente. Quando quebra, aí, pô, tem que mexer, né? A minha opinião é a seguinte, Fabinho. A gambiarra, ela sempre vai existir. Sim. Mas ela tem que ser consciente. Meus ouvidos de tech lead se fecham nesse momento. Isso. Ela vai existir sempre, né? Porque às vezes o efeito de negócio da entrega ela é mais importante do que a primazia do código, né? E o profissional que não pensa assim ainda precisa de um pouco mais de maturidade, porque a gente trabalha tecnologia não é por tecnologia, é por negócio, né? Então, em alguns momentos da sua vida você vai ter que assumir alguns problemas ali como um débito técnico e tal, e entregar de uma forma mais simples. Onde mora o problema aí? É você perpetuar essa parada e você construir em cima disso. Aí você tá construindo uma casa em cima, tipo, de estaca de madeira, tá ligado? Talvez você tenha que ter um limite, tipo, umas dependências. Ó, você pode ter 5 gambiarras. Se chegar na sexta, você não pode ter, você vai ter que resolver uma. Isso tem nome, é gestão de débito técnico. Exato. Olha que nome chique pra gambiarra. Eu gosto Gestão de eu débito gosto técnico. de fazer assim. Hoje a maioria das empresas, a grande maioria pelo menos, né, trabalham na Scrum, né, usando a metodologia ágil aí. Então, cara, se eu sei que eu preciso fazer alguma entrega muito rápida na sprint e eu não vou conseguir fazer a tipagem correta, ali no TypeScript, colocar um N para não tipar a variável e só não vou perder tempo criando interface, não vou perder tempo aqui fazendo essas coisas que, pô, eu debugo o código, eu sei o que tem na variável, mas é bom colocar a tipagem. Na próxima sprint, eu fiz essa cagada na sprint 1. Na sprint 2, eu mesmo crio uma task para mim lá, corrigir a cagada que eu fiz na sprint 1. Porque senão eu não lembro, entendeu? Isso tá funcionando, você vai olhar de novo. Exato. O problema é quando a empresa não permite, né? A empresa que ela controla... por que você tá colocando 2 horas pra fazer um negócio da sprint 1, sendo que você já fez? Tá funcionando, não tá? Tô consertando a cagada que eu fiz lá. Não importa. Pra eles não importa. Tá funcionando. Tá Isso funcionando. é ruim. Então tem empresa que barra isso. O que você entrega cara, entregou, você não vai mais mexer nisso daqui até que seja solicitado de novo, entendeu? Isso é ruim pra caralho, porque tem que ter uma visão do cara que cuida de produto e do cara de tecnologia que a evolução tem que ser contínua. Ou seja, uma hora vai dar um curto-circuito ali, vai pegar fogo naquele Você negócio. vai acumular problema, daqui a pouco você tem que fazer um refactoring da aplicação inteira porque você não trabalhou a melhoria contínua, né? Exato. E é ruim, né? Porque às vezes você tá mexendo num ponto do código, tá? Você arruma um ponto do código, quebra outro, aí você vai lá, pô, quebrou outro cara. Você vai lá, arruma, quebra o que você acabou de fazer. É o famoso curto-circuito. Exatamente. Outra pergunta aqui. Então, a gambiarra tem muito a ver com o nível do desenvolvedor. Eu tô começando a aprender a programar faz pouco tempo. Assim, programar de verdade. Porque eu vivi minha vida inteira trabalhando com tecnologia e sempre foi na gambiarra. Sabe? Você precisa fazer um site, você pega um template daqui, puxa um WordPress daqui, bota num outro lugar dali e entrega de alguma forma, sabe? Mas aí eu vejo que nem vocês estão falando um nível técnico que parece ser profundo. Então tem a ver o nível da gambiarra com o nível da senioridade, ou do talento do programador, ou sênior faz menos gambiarra do que júnior, ou faz uma gambiarra mais bonita? Era o esperado, pelo menos. Eu vou deixar o Bruno responder, mas ele tem uma analogia boa sobre isso pra fazer. Bom, e aí eu entendo. Acho que é o nível, assim, a minha perspectiva de sênior, eu não contrato um cara que eu sei que o cara vai fazer o código mal escrito. Se ele tem tempo para fazer aquilo, o mínimo que exige do cara é um código bem escrito, tipado, com teste unitário, perfeitinho, bonitinho. Se bobear até com teste de integração também, fazendo todo o end-to-end ali da aplicação. Mas se o cara tá sendo apertado, pô,
vamos abaixar o coverage do teste unitário para entregar mais rápido, sabe? Tenta assim. O júnior, às vezes, ele faz cagada, não é porque ele quer fazer, diferentemente sabe. do sênior, ele não sabe. Isso. Então, ele pensa na melhor forma para solucionar aquele problema, que muitas vezes não é a melhor forma. Para ele, 2 horas ali funcionou, ufa, consegui fazer Ufa, funcionar, consegui fazer acertei, funcionar. resolvi. O entrega problema do Júnior é que ele acha que a gambiarra é a solução definitiva. Não é? Não, então, o problema é que ele faz gambiarra sem saber que é. Pra ele Pra ele é o certo. Pra ele é o entendeu? certo. Então aí, pô, precisa de um sênior ali, ó, cara. No JavaScript a gente tem muito problema com número. Então, eu quero exibir um número, principalmente front-end UX, é uma área que briga pra caramba. No protótipo tá exibindo 0,1. A gente que é programador, a gente sabe que int, tipo inteiro, tipo number, Não tem zero. não tem 0 à esquerda. Então, o que o programador faz? Ele pergunta, o número é menor que 9? Transforma para string e coloca um 0 à esquerda. Se não, segue a vida. Aí, de 10 para cima, tem dois caracteres, 2 números, dá para seguir. O júnior, vou dar um exemplo bem claro. O júnior, como que ele faria? Faria um if. If, número menor que 9, adiciona 0 à esquerda. Se não, vida que segue. O sênior, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que isso é perca de tempo. Tem função que faz isso. Então, ele passa o valor para a função, pega o resultado que já coloca obrigatoriamente os 2 dígitos ali e vida que segue, entendeu? Pro júnior, o if é o certo, porque ele não conhece a função, entendeu? Entendi. Exatamente. E é uma gambiarrinha, entendeu? Uma pequena Inocente. gambiarrinha. Inocente. É a gambiarra do dia a dia. Gambiarrinha light ali. Exato. A analogia que eu ia fazer, Fabio, é o seguinte. Você tá com um problema na fiação da tua casa. Boa. Beleza? Acabou a energia, deu algum problema, você vai ter que fazer uma reestruturação na toda a estrutura elétrica da tua casa. Aí, só que é de madrugada. Porra, aí você vai falar, você chama o eletricista e fala, porra, vai ter que refazer tudo aqui, tem que trocar isso, aquilo e tal. Aí você fala, pô, não dá pra dar um jeitinho aí pra pelo menos ligar pra eu tomar um banho, dormir e tal, deixar funcionando e amanhã você volta e faz o serviço? Em quem você confiaria em fazer esse jeitinho? Num eletricista sênior ou um eletricista júnior? No mais barato? Vai ser no júnior, então. Vai ser no júnior. Talvez seu sono não seja tão tranquilo. Geladeira, Eu acho dependendo que- do preço da geladeira, da máquina de lavar. Eu acho que é esse o tipo de solução. Porque se você já não arrumou, também, ó, outra variável para entrar na forma da gambiarra, que é o capital disponível ali, né? Você tem o Capital tempo de disponível. entrega, Claro, isso é fator tem- predominantíssimo. você tem o na prazo gambiarra. e tem que saber também qual que é o... Isso. Sim. Não, mas eu O fiz dinheiro essa que você tem pra analogia investir. justamente porque a tua casa é a operação de uma empresa. Entendeu? Ela não pode parar. Então, você precisa fazer ali dar um jeitinho pro negócio pra funcionar. O melhor cara pra dar o jeitinho consciente, sem grandes consequências, é o cara sênior. Ok. Entendeu? Ele pode até fazer alguma coisa errada, mas ele sabe. Mas, Isso, mas, Ele sabe corrigir. Isso, aí ele tá entra fazendo a nesse- cagada com consciência. entendeu? mas entra nesse ponto da gambiarra, às vezes não é de propósito, às vezes é por falta de orçamento ou por falta de tempo. Claro. Aí é o que a gente falou, vai de acordo com a entrega, né? Sim. O cara tem tempo pra fazer um negócio bem feito. E tem ou grana não? também. Você E fala, ó, tem isso aqui grana. vai custar tanto, mas tem o paralelinho aqui, que vai ser não sei o quê, não vai ficar a mesma coisa, mas vai funcionar. E esse é o ponto principal, né? O que difere a gambiarra do bem da gambiarra do mal? O tempo que dura funcionando. Tem o cara que ele... exatamente o que o Bruno falou. O cara tem condições normais de temperatura e pressão, o cara não vai fazer um código ruim, Uhum. entendeu? O cara vai fazer... mas se ele precisa entregar uma coisa com urgência, com pressão do negócio, etc., o cara sabe reduzir o dano de um código imperfeito. Entendeu? Agora, o cara que é mal profissional e que é preguiçoso e ele não quer fazer direito, o cara vai fazer um código ruim mesmo com o tempo, entendeu? Acho que esse é o ponto principal, né? Muito bom. Sim. Tem aquele gráfico, né, que você fala assim, isso aqui é bom e barato, ou que é rápido e caro. Você tem aquele gráfico, assim, acho que a gambiarra também dá pra se encaixar ali. É 3 toggles, né? É 3, rápido, bom e barato. Aí se você flega o barato, o bom automaticamente desflega. Você só tem Se duas você fichas flega ali. o bom, automaticamente o outro desflega. E Não vai. tem como fazer os três. Não tem Exato. como perder, cara. E a gambiarra meio que você escolhe o nível que ela Eu já tá falando ali. vi sênior criar lib da cabeça dele. Hoje a gente tem JavaScript, TypeScript
E eu já vi um sênior que criou o Comment Script. Que maravilhoso. Maravilhoso. É um artista. Para quem já desenvolveu em TypeScript vai entender. O JavaScript, ele é tipado, fortemente tipado. Só que é JavaScript, ele permite que você não tipe. Não é um Java que te obriga, um C# que vai te obrigar ali. Na declaração já na de declaração partida. já de partida tipar aquilo ali. Você pode declarar a variável como N ou unknown, que é desconhecido. E, cara, mais pra frente vai dar merda isso daqui porque não tá tipado, mas debugando o código você consegue entender qual que é o tipo da variável, o que tá chegando nela. Eu já vi desenvolvedor sênior tipar a variável como N e do lado da declaração da variável ele colocava comentário string. Peraí, tô tentando entender o propósito disso. Eu tô tentando entender até hoje. Por que já não declarou? Por que já não declarou? Tava do lado. Tava tão pertinho. Era só tirar daqui e colocar ali. Cara, a gente fica zoando muito lá na empresa. Comment script. Maravilhoso. Muito bom. Essa variável é do tipo string, essa variável é do tipo number. No Maravilha. comentário. Muito bom, Bruno. Acho que a gente conseguiu dar um belo overview aqui do mundo da gambiarra, cara. Muito Cara, bom. sim. Vou deixar aqui de novo a recomendação de você que tá ouvindo aqui a gente, tá se divertindo no nosso papo. Vai lá no podcast, se inscreve no canal. Valoriza aí o pessoal que tá gerando conteúdo. O conteúdo da galera é realmente muito bom. Então, vai lá, se inscreve e aproveita também o conteúdo do podcast. Muito bom, pessoal. Nosso Instagram é @opogpdc, OPOGPDC. O canal do YouTube tá Podcast Oficial. Então, dá Show uma de forcinha lá, pessoal. Vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você se inscrever lá e dar esse apoio aqui para os nossos parceiros do podcast. Brunão, obrigado, bom. cara. Obrigadão pelo convite. Show de bola, nos divertimos bastante. Dia 4 eu vou estar lá com esses caras, falar um pouco aí sobre carreira, sobre Vida. vida, sobre gambiarra, né? Muitas gambiarras. Não contei todas aqui não, viu, galera? Tem uma lista aí de gambiarras pra gente falar, eu vou guardar lá. Você que se tá inscrito aqui no PPT, vai assistir a gente lá no podcast, que vai ser muito legal. Muito bom. Fabinho, obrigado, cara, por vir falar um pouco das gambiarras da vida aqui com a gente. Aprender um pouco, né? Porque é bom saber onde eu tô me metendo. Bem-vindo ao mundo de desenvolvimento. Legal. Isso aí, ele aprendeu o básico da gambiarra nível 1, você já tá formado. Parabéns. Ok. Obrigado, Bruno. Obrigado novamente. Muito Você bom. que acompanhou a gente até agora. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse episódio para alguma pessoa que você entenda que vá aproveitar esse conteúdo. Se acha a gente lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, e valorize o produtor de conteúdo que traz informação para você. Seja o PPT no Compila, seja o podcast, qualquer outro produtor de conteúdo. Valorize esse cara que dá trabalho fazer essa bagaça. Dá mesmo. Beleza? Dá o like aí pra gente, dá essa moral. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu! E sem gambiarra. Sem gambiarra.